Então, boa noite, pessoal. Hoje nós vamos dar seguimento à nossa aula de caracterização dos seres vivos, né? Hoje a gente vai, na outra aula a gente trabalhou com a classificação. Hoje a gente vai focar na caracterização e algumas características, né? E a importância ecológica dos seres vivos. Tá bem? Bom, antes de começar a aula, então, eu quero lembrar com vocês alguns conceitos, algumas coisas que são bem importantes para que a gente consiga compreender toda a aula, para a gente não se perder no caminho. Então, lembrando da aula passada, lembra que a gente falou sobre uma classificação que classifica os seres vivos em reinos, e que depois, nos anos 90, com os estudos moleculares, surgiu uma nova forma de classificação com um grupo acima de reinos, que era chamado domínios, lembra? Aí tinha a bactéria, as arqueabactérias e o eucária. Bom, outro conceito que é importante para essa aula de hoje, vocês lembram que são os organismos autótrofos e os heterótrofos. Os autótrofos, então, são aqueles que conseguem produzir o seu próprio alimento, através da fotossíntese ou da quimiossíntese, né? E os heterótrofos, eles são consumidores. Outro conceito importante, que vocês viram lá no início do curso, lembra com o professor Daniel, sobre as células? Lembra que são as células eucariontes e as células procariontes? Células eucariontes, então, são aquelas que têm uma membrana ao redor do núcleo. A gente chama que tem núcleo verdadeiro. Enquanto que as células procariontes não têm essa membrana ao redor do núcleo, tá? Elas são células mais simples, né? As células eucariontes, elas têm mais organelas, são células mais complexas. Quando vocês forem memorizar isso, eucarionte e procarionte, eu memorizo da seguinte forma, eu sempre penso, eu sou eucarionte, porque nós temos uma célula complexa, né? Enquanto que os procariontes são os organismos mais simples, então. Bom, e vocês sabem o que são micro-organismos, o que a gente considera micro-organismo, né? Então, são aqueles organismos, ou vivos, ou agentes, que, na maioria dos casos, a gente não consegue visualizar a olho nu. Entre eles estão protozoários, algumas algas, bactérias, alguns fungos, os vírus. E 3% apenas desses micro-organismos, eles estão relacionados a doenças. Entretanto, a gente, quando fala micro-organismo, nos remete à ideia de patógeno, de doença, de coisa ruim. Mas, então, é importante que a gente lembre disso, que 97%, a grande maioria deles, eles estão relacionados a outros eventos que não a doenças. Bom, a gente precisa estudar de alguma forma, escolher uma dessas classificações para a gente conseguir entender os reinos, a classificação dos seres organismos e estudar os organismos. A gente vai usar a classificação, então, em reinos. Então, os reinos são o reino Monera, o reino Protista, o reino Planta, o reino Fungi e o Animalia. A gente vai ver características de cada um deles, cada um desses reinos. E qualquer coisa, no decorrer da aula, é uma aula bem tranquila, assim, é gostosa, pelo menos eu acho, né? Vocês podem me interromper e perguntar, tá bem? Bom, então, quem são os organismos que pertencem ao reino Monera? Bom, no reino Monera estão incluídas as bactérias e as cianobactérias. Esses organismos que estão no reino Monera, eles são exclusivamente unicelulares, então eles não formam tecidos, eles têm uma única célula. E essa célula é procarionte. Então, procarionte, acabei de lembrar vocês, é aquela célula que não tem o núcleo delimitado por uma membrana, tá? Então, dentro desse grupo de bactérias e cianobactérias, as bactérias, elas podem ser tanto autótrofas, quando elas fazem
fotossíntese ou biossíntese, ou heterótrofas, se alimentando através da fermentação. Já as cianobactérias, elas são exclusivamente autotróficas, fazendo fotossíntese. Bom, como as cianobactérias, elas são fotossintetizantes, elas se assemelham muito às algas unicelulares. Mas por que elas não são classificadas como algas? Porque elas são procariontes. Como elas não têm esse núcleo delimitado, elas são procariontes e se assemelham, então, às bactérias. Por isso que elas ficaram no grupo, no reino Monera. Elas são unicelulares, tá? Cada célula é individual, mas elas não formam tecidos. Mas elas podem se encontrar formando colônias ou filamentos. Então, é importante saber isso, que elas não formam tecidos, mas elas podem estar agrupadas nessa forma, em forma de colônia ou fazendo um filamento. Então, aqui, vocês podem ver as estruturas, a estrutura de uma célula de uma bactéria, né? Então, elas têm a parede celular. Essa parede celular, vocês sabem que a parede celular tem os vegetais, né, as plantas. Só que a parede celular das bactérias, ela é diferente. Enquanto a parede celular dos vegetais, ela é composta de celulose, a das bactérias é composta de peptídeo glicano, tá? Essa é uma importante diferença, é interessante até, não sei se vocês anotam, mas se tiver como anotar aí, é uma das características importantes. Outra coisa é que as bactérias, além da parede celular, algumas delas têm uma cápsula ao redor dessa parede celular. Outras estruturas. Então, aqui vocês podem ver o nucleóide, porque ele não é chamado de núcleo, porque como ele não tem a membrana na volta, né? Então, ele é um nucleóide. Vocês podem ver os plasmídios, que agora a gente vai falar. O flagelo, essa estrutura aqui, ó, é o flagelo. O flagelo serve para a movimentação. Bom, então, assim, o material genético, como eu falei, ele fica aqui no nucleóide, né? E ele é uma molécula de DNA. Além do nucleóide, pode existir esses plasmídios, como eu falei para vocês, com pequenas moléculas de DNA. E esses plasmídios, essas pequenas moléculas, é que são responsáveis pela resistência das bactérias aos antibióticos, na maioria dos casos, tá bem? Então, é importante também lembrar disso, que a resistência das bactérias aos antibióticos pode estar relacionada ao plasmídio. Qual é a forma mais comum, então, de reprodução das bactérias? Bipartição. Então, é importante que vocês saibam aqui que o que acontece quando elas duplicam o DNA e simplesmente dividem é que não é divisão, não é mitose, tá? Não forma os fusos ali, todo aquele processo de mitose não ocorre. O que acontece é uma bipartição ou cisciparidade, tá? Esse processo é extremamente rápido e em condições favoráveis, então, uma bactéria ela é capaz de dar origem assim, a milhões de novas bactérias, muito rapidamente. Aqui, rapidamente, eu não vou focar tanto nisso, mas depois vocês deem uma olhadinha, são as formas das bactérias, porque elas são classificadas de acordo com a forma. Então, se elas têm uma forma arredondada, elas são chamadas de copos. Nessa forma mais compridinha, como um bastonete, assim, com uns pilhozinhos, são os bacilos. Esses dois tipos, eles formam colônias, podem formar colônias. Já esses outros
não formam colônias, tá? Eles ficam individual. Então, essas outras formam os espirilhos, as espiroquetas e os vibriões. Eles são espiralados, né? Esses dois aqui, só que esse daqui é mais flexível do que esse daqui, que é mais rígido. E esse daqui tem um aspecto de vírgula com um flagelo bem longo. Mas é importante a gente lembrar que as bactérias não são somente organismos causadores de doenças, como a gente já tinha falado. Então, elas têm grande importância na decomposição de matéria orgânica, né? Os animais mortos, árvores mortas, tudo, frutas, tudo que vocês podem imaginar, as bactérias decompõem. E elas liberam, então, para o ambiente diversos nutrientes de composição de forma mais simples, de forma que possa ser reaproveitado por outros seres vivos. Além disso, as bactérias do solo, elas disponibilizam nitrogênio, entre outras coisas, entre outros nutrientes para as plantas. Também auxiliam na digestão, na nossa, inclusive. Elas quebram a celulose no sistema digestório de alguns organismos, como os ruminantes, como os cupins. Elas são utilizadas por nós na fabricação de vinagre, cervejas, derivados do leite, na produção de antibiótico. Além disso, nas estações de tratamento de esgoto, nos aterros sanitários, essas bactérias, elas convertem a matéria orgânica em produtos que podem ser empregados posteriormente como fertilizantes e biocombustíveis. Mas também causam doenças, algumas, né? Então, a gente já estudou as principais doenças que caem no Enem, mas aqui eu só citei para vocês saberem que são doenças causadas por bactérias. Então, nós vamos lembrar que a gonorreia, o tétano, a tuberculose, febre tifoide, furunculose, cárie dentária, hanseníase, alguns tipos de disenteria, meningite, difteria, tifo, cólera, sífilis. Então, são todas essas doenças causadas por bactérias, tá? Se cair alguma dessas na nossa prova, né, a gente já vai saber que essas doenças aqui são causadas por bactérias. Bom, então vocês lembram, né, que a gente falou desse carinha aqui, o Carl Woese, que ele estudou o RNA ribossômico das bactérias e ele dividiu o reino Monera, então, em arqueobactérias e eubactérias. As eubactérias são aquelas mais comuns, né, digamos assim, tipo, as que tem no ambiente, que tem em todos os lugares em todos os lugares possíveis. Enquanto que arqueobactérias são aquelas que vivem exclusivamente em lugares desfavoráveis, onde essas bactérias não têm condições de sobreviver. Então, elas vivem em fontes termais, em ambientes com alta acidez, com alta salinidade. Elas são chamadas de extremófilas. Isso a gente já viu na aula passada, mas só para vocês não esquecer e relacionar ao reino Monera, tá? Bom, vamos falar então dos protistas. Quem são os protistas? Os protistas, então, são um grupo que abriga os protozoários e as algas. Esses organismos, então, eles caracterizam por ser eucariontes, então as células deles são tem o núcleo circulado por membrana, né, protegido por membrana, elas são unicelulares ou multicelulares que não formam tecidos, são autótrofas ou heterótrofas. Então, os protozoários, eles são exclusivamente unicelular e heterótrofos, enquanto que as algas, elas são eucariontes unicelulares também, ou multicelulares sem formar tecidos, e são autótrofas sintetizantes. Então, vocês veem que os protozoários, eles são heterótrofos e heterótrofos, e as algas são autótrofas sintetizantes.
Bom, então vocês pensem assim, ó, os protistas, eles são unicelulares. Então, uma única célula, ela tem a capacidade de fazer sozinha, executar sozinha todas as funções que alguns organismos necessitam de sistemas complexos para fazer. Imaginem só, uma única... Quantos órgãos, quantas células estão envolvidas na nossa respiração, né? Na nossa locomoção, na nossa reprodução. E isso tudo, uma única célula faz. Essa única célula é responsável pela respiração, pela locomoção, pela reprodução, pelo controle hídrico, pela excreção, tudo isso. Então, é uma característica fascinante, assim, dos protistas. Vocês não acham? Bom, alguns protozoários, eles são de vida livre, a professora Domi acha. Mas a maioria deles são aquáticos, né? De vida livre aquático. E alguns são parasitas. Parasitas de seres vertebrados ou invertebrados, tá? Grande parte são organismos microscópicos, mas há algumas espécies que chegam a 2, 3 milímetros. Alguns formam colônias, outros são... Boa noite, Grace. Alguns formam colônias, outros são de vida livre e são sésseis. Alguns são sésseis, tá? Sésseis são aqueles que não se locomovem. E esses organismos, eles são importantíssimos porque eles fazem parte do plâncton. Vocês lembram, vocês sabem o que é plâncton? Bom, plâncton é o conjunto de seres vivos que vivem em suspensão na água. Eles são a base da cadeia alimentar desses ambientes aquáticos. E quanto à classificação dos protozoários, a gente pode classificar eles quanto à locomoção. É uma das formas de classificação. Então, os flagelados são aqueles que se movimentam através da movimentação do flagelo. Ó. Lembra que eu falei para vocês dessa estrutura aqui, o rabinho deles? Ó. É um flagelo, e serve para locomoção. Eles fazem assim, para se locomover. Já existem outros que são os risópodos ou ameboides. Eles que são, no caso, as amebas, né? Eles têm uns pseudópodes, eles se movimentam como se tivessem andando, assim, como se tivessem se arrastando, tá? Tem os ciliados, que se movimentam pela movimentação dos cílios, eles batem os cíliozinhos e nadam. E tem os esporozoários, que são aqueles que não possuem nenhuma forma de locomoção. Eles ficam fixos, são parasitas, no caso. Então, qual é o tipo mais frequente de reprodução dos protozoários? Também é a bipartição ou cisparidade, tá? A mesma coisa. Então, até coloquei uma charge aqui para vocês. A ameba fica muito chique usando o cinto, só não pode apertar muito, né? Imagina só. Bom, os protistas também estão relacionados a algumas doenças, né? Nós podemos citar, lembra que a gente já estudou a leishmaniose, a gente estudou a malária, algumas disenterias também, tricomoniose, doença de Chagas, que a gente estudou, toxoplasmose, giardíase. Então, era isso que a gente tinha para falar desses carinhas. E agora vamos falar de um outro reino, o reino fungi. O reino fungi é o reino dos fungos, dos bolores, dos cogumelos. Então, esse reino ele é realmente bem incrível, assim. Já tem mais de 250 mil espécies de fungos conhecidas. E eles se caracterizam por possuir células eucarióticas. Eles são organismos heterotróficos, então eles não fazem fotossíntese. Eles são aclorofilados, não tem clorofila, são imóveis e a reprodução deles pode ser sexuada ou assexuada.
Então, os fungos, juntamente com as bactérias saprófagas, eles ocupam o nível de decompositores no ecossistema. Então, as atividades desses organismos, elas são essenciais, fundamentais para o desenvolvimento do ecossistema não ser comprometido, né? Para o ecossistema se manter com qualidade, para se manter vivo, precisa desses seres decompositores. Então, a floresta, tanto a floresta amazônica como a Mata Atlântica, elas têm muitos organismos decompositores e por isso que lá a taxa de decomposição é muito rápida. Tem até um professor meu que sempre fala assim, ó, se tu fizer cocô na Amazônia e fizer cocô aqui num campo, no Pampa, tu vai olhar no Pampa aqui, o teu cocô vai ficar 10 dias lá. Enquanto na Amazônia, no outro dia, tu vai lá olhar e já sumiu. Por quê? Porque tem muito decompositor, tá? Então, a floresta amazônica é rica em organismos decompositores, por causa da umidade, por causa da temperatura quente, né? Então, tudo isso beneficia esses organismos. Viu? Bom exemplo, né? Eu nunca esqueço. Então, o reino fungi, ele também está relacionado à alimentação, né? A gente utiliza os cogumelos, a gente usa as leveduras, né, para fazer cervejas, vinhos, fermentos. Também é utilizado para a produção de antibióticos, como a penicilina. Nos causam doenças, as doenças causadas por fungos a gente chama de micoses. Existem fungos também que são fitopatogênicos, ou seja, eles causam doenças em plantas, doenças como ferrugem, manchas, murchadeira, necrose. Também são responsáveis pela deterioração de alimentos, alguns equipamentos, roupas, e são importantes também na ecologia, né, pela relação com outros organismos, com outras espécies. Então, os fungos, eles têm uma importância também quando eles se associam a raízes das plantas. Eles se associam a essas raízes e formam as micorrizas, que é um mutualismo, né? Ele ajuda a planta e a planta beneficia ele, porque ele acaba ajudando a planta na absorção dos nutrientes do solo. Aqui também tem uma piadinha, me corrija se eu estiver errado. E, bom, eu já falei para vocês, mas é importante repetir, que os fungos, eles não possuem mecanismos de fotossíntese, tá? Eles não são autotróficos, eles são heterotróficos. E, bom, existem alguns modos de vida deles, né? Existem os fungos saprófitos, os parasitas e os mutualistas. Então, os saprófitos, eles são aqueles que fazem a decomposição de organismos mortos. É aqueles que vão dar em pau podre, né? Quando a gente está andando numa mata e vê uma madeira caída, que surgem essas orelhas de pau aqui, que a gente chama, são fungos decompositores. Também, vocês já ouviram falar de candidíase, de sapinho, também é um fungo, tá? Esse fungo, ele é um parasita e ele se alimenta de tecidos ainda vivos. E, além disso, tem os fungos que têm uma relação mutualística com outros organismos, como é o caso dos fungos associados às algas, que formam os líquens, que a gente já conhece também. Bom, vou tomar uma aguinha aqui, porque minha garganta está doendo. Vamos falar das plantas, então. As plantas, elas é um grupo muito diverso, então eu tentei
trazer algumas informações mais gerais, assim, a gente não vai se aprofundar em reprodução, em absorção, em fotossíntese, essas coisas agora, tá? A gente vai falar sobre mais a classificação mesmo e quais são as características gerais das plantas. Então, as plantas, elas são organismos eucariontes, tá? Todas são eucariontes, não existe planta procarionte. Elas são autótrofas, fotossintetizantes. Bom, isso a gente sabe que toda planta faz fotossíntese. Elas são multicelulares, possuem tecido verdadeiro, tá? Então, elas formam órgãos. Os órgãos das plantas são o caule, as folhas, a raiz. E a forma que ela guarda energia, porque se a gente for pensar, a gente guarda energia através da gordura. E como que as plantas, elas guardam energia? Elas guardam energia através do amido. Então, quando a gente come batata, arroz, então a gente está comendo milho, o amido dessa planta, tá? Então é por energia. É importante lembrar aqui, eu sei que vocês já viram também com o professor Daniel, as estruturas das células vegetais, mas eu trouxe aqui de novo só para a gente dar uma lembradinha, né? Só para a gente falar de duas coisas que são importantes na célula vegetal, então, que é a parede celular, que a gente vai lembrar que tem, tá? Então, isso é uma parede celular de celulose, então é uma característica deste reino, tá? Das plantas, e os cloroplastos, né? Que são essas organelas responsáveis pela conversão da energia solar, da energia luminosa, em energia para a sobrevivência da planta, energia bioquímica. Eu não sei se vocês conseguem enxergar direitinho aí, né? Vamos falar, então, lembra que a gente falou na outra aula sobre os cladogramas? Como que a gente organiza e como que a gente interpreta o cladograma? Então, aqui, ó, as plantas, elas tiveram origem de um grupo de algas, tá? Essas algas que pertencem lá ao reino protista. Então, vocês lembram que todas elas têm um descendente, elas são descendentes de um mesmo organismo, né? Elas têm são descendentes, tem um organismo em comum que elas são descendentes, me fugiu a palavra. Um ancestral, obrigada, professora Domi. Elas têm um ancestral em comum. Então, assim, elas são um grupo monofilético. Lembram disso que a gente falou na aula passada? Se a gente for separar, então, aqui, só as plantas que têm sementes, que são essas daqui, e deixar essas de fora, a gente vai ter um grupo parafilético, só lembrando da aula passada, né? Tá? Então, vamos falar aqui, como é que as plantas evoluíram? Bom, o grupo mais primitivo, então, das plantas são as briófitas, que a gente chama dos musgos, né? Então, as briófitas, elas necessitam ainda de bastante umidade, então, vocês podem ver que elas se assemelham mais com as algas por causa disso, sabe? Elas têm características muito parecidas ainda com as algas. Depois, elas, passando o tempo, surgem as primeiras plantas que têm vasos condutores de seiva, ou seja, o xilema e o floema, que aqui nas briófitas ainda não foi desenvolvido, tá? Então, desenvolvem esses órgãos. A partir daqui, esses órgãos, esses vasos. Então, a partir daqui, todas as plantas têm xilema e floema, tá? Então, só as briófitas que não vão ter. Bom, aquelas classificadas como pteridófitas, então, são as plantas que têm os vasos condutores, mas elas ainda não produzem sementes, tá? Então, quando as plantas começam a produzir sementes,
a gente passa a classificar elas em outro grupo. Aí surgem as gimnospermas. Quem são as gimnospermas? Bom, as gimnospermas são aquelas que produzem sementes, mas elas não produzem flores e frutos. Quem produz flores e frutos são as angiospermas. Então, as angiospermas, elas produzem flores e frutos, elas têm sementes, elas têm vasos condutores e elas têm todas as características que tem essas outras aqui. Vocês estão entendendo? Que quanto mais para a minha direita aqui, são as que chegaram no estágio de evolução. Essas ficaram mais próximas do ancestral, e essas se distanciaram no grau evolutivo. Bom, vamos falar sobre as características delas logo, de cada uma delas agora nas próximos slides. Então, existe uma divisão que não é baseada em características evolutivas, mas a gente divide as plantas em criptógamas e fanerógamas. A gente chama de criptógamas aquelas que não produzem sementes e fanerógamas aquelas que produzem sementes. Então, as criptógamas, a gente vai ter as que não têm vasos de condução, que são as briófitas, e as que têm vasos condutores, que são... eu sei, Thiago, é complicado até para a gente que é biólogo, assim, alguns nomes é difícil, mas não adianta, a gente tem que se esforçar para tentar memorizar alguns deles e tentar entender um pouco. Por exemplo, se tiver uma imagem, tu vai saber que aqueles musgos, eles são mais primitivos, né? Então, tu vai lembrar que os mais primitivos, por que eles são mais primitivos? Porque eles não produzem sementes e porque eles não têm um sistema vascular, né? De xilema e floema. Então, tu não precisa, talvez, decorar que o nome dele, que elas são as briófitas, mas se não aparecer nenhuma imagem, tu tem que saber que as briófitas são os musgos, entendeu? Já aquelas que não produzem sementes e que têm sistema circular, elas são as pteridófitas. Depois, já nas fanerógamas, aquelas plantas com sementes, todas elas têm sistema circular, xilema e floema, tá? Sistema vascular. Então, vão ser divididas naquelas que não produzem frutos, que são as gimnospermas, e aquelas que produzem o fruto, que são as angiospermas. Entenderam? Eu sei que é difícil os nomes, né? Como o Thiago falou, faz o cérebro doer, mas não temos muito o que fazer quanto a isso. É meio complicado, mas depois que tu começa a estudar, vai. Então, vamos falar um pouquinho umas características básicas das briófitas. Então, as briófitas, elas são plantas sem vasos condutores de nutrientes, né, que é o xilema e o floema, como eu já falei. Elas não têm a mesma organização das outras plantas, assim, com raízes, caule, folhas. Elas têm outros nomes, né? A gente chama de cauloide, rizoide, as raízes, aqui essa partezinha que seria raízes nas outras plantas, filoide, aqui as hastes, uma cápsula e os esporos. O transporte, por que elas são tão pequenas? Não existe briófita alta, né? Então, essa característica, ela acontece por quê? Porque o sistema de transporte dentro das briófitas, ele é bastante lento porque ele é de célula para célula. Como ele não tem... É como se a gente não tivesse veias para levar o nosso sangue, né? Então, elas não conseguem... O nosso sangue circula rápido porque ele tem esses caminhos só para ele, né? Ele circula dentro das nossas veias, das nossas artérias muito rapidamente. Enquanto que
a água e os nutrientes que as plantas precisam circulam no xilema e floema. Já as briófitas não têm esses vasos condutores, então o que acontece é que passa de célula para célula, acaba sendo muito lento, também por isso que elas não se desenvolvem em grandes plantas. As pteridófitas, elas são, então, representadas pelas samambaias, pelas avencas, e elas já possuem um sistema circular, elas já têm, são plantas vasculares, tá? E o corpo delas é constituído já por raízes, caule e folhas, só que elas não apresentam semente, tá? Então, sim, tem presença de xilema e floema. Depois as gimnospermas, já nas fanerógamas, já produzem sementes, elas são os pinheiros. Essa é uma das minhas árvores favoritas. Gente, olha que coisa mais linda essa araucária. É ou não é? Vocês não acham? Fantástica? Nossa, eu sou muito apaixonada. Já essa daqui, dos pinos eu já não curto muito, mas vamos lá. Tá? Então aqui, ó, isso a gente chama de estróbilo, que é o órgão reprodutor masculino, né, das gimnospermas, e aqui os femininos, tá, que é mais abertinho, assim que vai soltar as sementes, então. Tá? Essas plantas, então, as gimnospermas, elas são plantas vasculares, né, como eu já falei, e tem raízes, caule, folhas, e o estróbilo, que ao invés de ter flores, elas têm estróbilo. Então, essa é a característica que diferencia elas das angiospermas. As angiospermas são as plantas que produzem flores e protegem a semente com o fruto. Então, a semente ela está protegida por esse fruto, no interior do fruto. E elas, sim, também são constituídas por raízes, caules, folhas e flores e fruto. Bom, eu falei rapidinho sobre as plantas, agora a gente vai falar sobre o reino animal. O reino animal, então, tem mais informações, mais coisas. No reino animal, então, a gente vai memorizar o quê? A gente tem que saber o quê? Bom, é fácil. Eles são eucariontes, tá? Eucariontes. É só pensar em nós, né? Nós pertencemos a esse reino. Nós somos também eucariontes, obviamente. Somos pluricelulares, sim. Formamos tecido. A única exceção do reino animal que não produz tecido, que não forma tecido, são as poríferas, as esponjas, tá? E a nutrição, todos nós sabemos que é heterótrofa. Então a gente não produz, a gente não consegue ainda fazer fotossíntese, né? Não sei se um dia a gente vai conseguir ficar lá no sol, assim, e pronto, estamos alimentados. Acho que não, hein? Bom, o reino animalia, ele se divide em vários filos. Só que é muita coisa para gente ver, e tem uns que a probabilidade de ser cobrada é muito baixa. Então, a gente vai focar aqui nos poríferos, nos quinidários, nos plateumintos, nos nematóides, nos moluscos, nos anelídeos, nos artrópodes, equinodermos e nos cordáceos. Então, vocês podem ver que a maioria é invertebrado. Os únicos vertebrados estão aqui. Tá bem? Bom, quem são, então, quem são os carinhas que estão nesse filo porífera? Bom, são as esponjas. Eu sempre, quando eu era criança, pensava que esponja era vegetal, né? Esponja é animal, vocês sabiam disso? As esponjas, elas constituem, né, o grupo mais primitivo dos animais. E são consideradas, entre os animais, os organismos mais simples. Elas, dentro do reino animal, elas apresentam a organização
morfológica bem diferente dos outros animais, né? Elas começam que elas são seres sésseis, elas não se movem, elas ficam lá paradas no fundo do mar. O corpo delas é repleto de poros, de ósseos, por onde circula a água. Então, elas se alimentam assim, com micropartículas que entram, tem todo um sistema de circulação de água, entrada e saída de água dentro dessas esponjas, e elas acabam filtrando os micro-organismos dos quais elas se alimentam. Elas vivem apenas em ambientes aquáticos, sendo que a maioria delas é marinha, e elas possuem simetria radial. Não sei se vocês sabem, mas eu vou falar aqui, dar uma lembradinha. A simetria radial, o que é? Vocês imaginem que existe um eixo no meio do organismo e que todos os lados desse eixo, ao redor desse eixo, são iguais. Tipo, se tu cortar assim, ou se tu cortar assim, ou se tu cortar assim, sempre vai ser igual. Então, isso se chama ter uma simetria radial. Já uma simetria bilateral, que é a nossa, porque a gente consegue dividir o nosso corpo assim, ó, no meio, mas se a gente cortar assim, já essa parte aqui vai ser diferente dessa parte aqui, né? Então, tipo, é só bilateral, a gente consegue só dividir aqui em duas partes. Entenderam isso? Se eu cortar a minha garrafinha assim, claro que vamos fingir que ela não tem essa tampa. Se eu cortar ela assim, 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 ou de qualquer jeito, sempre vai ser igual. Então, isso daqui é uma simetria radial. Agora, se eu me cortar assim, ou se eu me cortar assim, vai ser diferente. Então, eu só tenho duas partes iguais. Só se eu me cortar aqui, que essa parte vai ser igual a essa. Entenderam isso? Igual não, mas simetricamente igual. Bom, depois, outro filo importante é dos quinidários. Quem são os quinidários? São as anêmonas, as mães da água. Eles são organismos, então, predominantemente marinhos. Eles caracterizam por ter 2 folhetos embrionários. Isso a gente viu lá em fisiologia, na formação lá dos organismos, mas eu coloquei aqui só para vocês dar uma lembradinha. Então, os folhetos embrionários é quando o organismo está se formando. Se ele se forma com apenas a ectoderme e a endoderme, então ele é um organismo diblástico. Agora, quando ele se forma com a endoderme, a mesoderme e a ectoderme, eles são organismos triblásticos. Então, isso daí vai ser uma característica que define os organismos, que classifica entre um filo e outro, tá? Então, os quinidários, eles também possuem simetria radial. Nesse grupo, então, surge uma cavidade digestiva, que é denominada cavidade gastrovascular. Então, aqui a anêmona mesmo, ela se alimenta quando pega alguma coisa aqui nos tentáculos e ela acaba ingerindo isso. Já diferente das esponjas que a gente viu, que elas não formam tecidos, né? Elas são vários organismos, ou várias células ali individuais, que elas se organizam numa colônia ali, estão organizadas daquela forma, mas elas são independentes. Bom, e os quinidários, eles têm representantes, então, de vida livre, que são aqueles que nadam, e tem aqueles que são sésseis, como é o caso das anêmonas, que são de algumas anêmonas que ficam fixas em algum substrato. Depois, a gente vai falar dos plateumintos. Então, os plateumintos são organismos que se caracterizam por eles são achatados dorsoventralmente, eles são bem fininhos, assim, ó.
bem achatadinhos, assim. E eles são triblásticos, então, lembrando aqui, né, que a gente viu os outros, os quinidários, eles são diblásticos, enquanto que os plateumintos são triblásticos. Eles já possuem uma organização em sistemas de órgãos, tá? Eles já têm alguns órgãos formados. Eles são organismos acelomados, então vocês sabem o que é celoma? Celoma é a cavidade, essa cavidade abdominal que a gente tem, é uma cavidade onde ficam todos os órgãos. Isso se chama celoma. Então, eles são acelomados, eles não possuem celoma, tá? Eles não possuem. O A na frente quer dizer sempre que não possui, então eles são acelomados. E eles já possuem simetria bilateral. Então, por exemplo, se eu cortar essa planária assim, essa parte vai ser diferente dessa. Já se eu cortar ela assim, pronto, vai ser essa parte vai ser igual a essa. Então, elas têm uma simetria bilateral aqui, ó, também. Eu consigo cortar ao meio e ter duas partes iguais. Agora, se eu cortar ao meio assim, já vai ser diferente uma parte da outra. Depois, outro grupo importante, outro filo importante, que é o dos nematóides. Os nematóides, eles são os vermes, né? Eu gosto bastante desse grupo, é um grupo que eu trabalhei durante a minha graduação, apesar de que estou vendo a cara de nojo de vocês, hein? Esses organismos, eles têm um corpo cilíndrico, né? Com as extremidades afiladas aqui. Eles já apresentam um tubo digestivo completo. Muitos deles são parasitos, né? São parasitos importantes em plantas, que tem muitos que são considerados pragas agrícolas, e também são parasitos, inclusive, de nós humanos, né? Então, muitos nematóides vivem livremente no solo e na água, mas grande parte deles são parasitas. Então, é difícil algum organismo, algum animal não ter nenhum tipo de parasito, né? Normalmente, os organismos são, tanto os animais vertebrados como invertebrados, eles são parasitados. Outro grupo importante, né, os moluscos, então. Os moluscos, então vocês podem ver que no filo dos moluscos estão a lula, o polvo, a lula, os caramujos, né, as lesmas, eles estão todos neste mesmo grupo, que é o filo dos moluscos. Então, esses organismos, eles já são celomados, então eles já possuem essa cavidade, já possuem o celoma. A maioria desses organismos é marinha, mas também existem espécies de água doce e espécies terrestres. É um dos filos bem diversos, é um dos mais, né? Claro, não é o mais, depois a gente vai ver os artrópodes, que são os mais diversificados, mas é um filo bastante diversificado. Ele se caracteriza, então, por possuir o corpo mole, essa parte aqui que a gente chama de pé, ele possui, alguns deles possuem essa concha, né? Carapaça, e o corpo, então, ele é dividido em pé, em massa visceral, que é a parte mole, e coberta ou não por essa concha calcária, e os tentáculos e órgãos sensoriais ficam na cabeça, então. Depois, outro grupo importante são os anelídeos. Os anelídeos, eles se chamam assim porque eles têm um corpo formado por anéis, é um corpo segmentado. Então, eu não sei se vocês, quando vocês estiverem em casa e olhando esse vídeo, não sei se você colocar em tela cheia vai dar para ver,
ou vocês prestem atenção, não sei se vocês já olharam na minhoca, mas ela é toda cheia de uns risquinhos, assim, como se fossem uns anéisinhos, né? Então, esse corpo ele é segmentado, tanto os anelídeos, tanto as minhocas, como a sanguessuga, como alguns organismos aquáticos, eles têm, então, esse corpo dividido em pequenos anéis. E cada anelzinho desse, cada segmento desse, ele é bastante complexo e ele tem um arranjo que se repete com todos os órgãos se repetindo, cada sistema se repetindo em cada um desses anéis. Então, os órgãos que tem num anel se repetem no outro, entenderam? Ele tem como se cada anel fosse um único sistema. Eles têm um celoma altamente desenvolvido, então tem um celoma bem grande. A gente encontra, então, em água doce, no mar, água salgada, e na terra também, mas com bastante umidade. Já os artrópodes, que é o grupo mais diverso do reino animal, então, eles se caracterizam por apresentar simetria bilateral, eles apresentam o corpo segmentado, né? A gente chama, alguns são divididos em tórax, abdômen, cabeça, tem diferentes formas de dividir os artrópodes, e aí se classificam em outras subdivisões, que a gente não vai entrar aqui em detalhes, mas eles também apresentam apêndices articulados, né? Então, as pernas, elas são articuladas, né? Tem articulações nessas pernas. Os artrópodes, então, eles são revestidos por um exoesqueleto. Esse exoesqueleto é de quitina e eles já possuem um sistema digestivo mais complexo, completo, né? Com boca, ânus. Depois, o reino mais próximo dos cordados, que é os equinodermos, que abrigam as estrelas do mar, o pepino do mar, as bolachas do mar, e os representantes dos equinodermos são marinhos, né? Eles possuem uma simetria que a gente chama de pentarradial, então ele possui essa simetria com 5 dividido em 5, não é uma simetria bilateral, né? Nem uma simetria radial, ela é uma simetria pentarradial. Então, tem 5 lados. Eles possuem um endoesqueleto calcáreo, pés umbulacrais, que são os pés que se enchem de água e esvaziam, é o que dá movimentação para eles, então eles se movimentam com isso, né? Não sei se vocês já viram, às vezes a gente vê na beira da praia essas bolachas, isso daqui, ó, quando vocês vê, vocês sabem que pertence a um equinodermo. Então, tem vários buraquinhos ali, onde saem uns pezinhos, vários pezinhos. E esses são os pezinhos ambulacrais, que eles enchem de água e esvaziam para dar a movimentação. E esses são organismos que não possuem cérebro. Depois vem os cordados, que é onde a gente está incluso, né? Então, os cordados são organismos que se caracterizam por apresentar a notocorda, que é a principal diferença que o separa do restante do grupo, né, no reino animal, que os distingue, que a notocorda ela é uma estrutura celular, né, em forma de um bastão, que ela se forma durante durante o desenvolvimento embrionário dos organismos. Vocês já viram isso, eu acho. Eu acho que a professora Tayane deu lá no início, mas eu não tenho absoluta certeza. E essa notocorda, ela é visível pelo menos numa fase da vida. Depois, em alguns organismos ela pode sumir, desaparecer, mas se no início da fase de desenvolvimento ele apresentou a notocorda, ele é um cordado.
No nosso caso, a notocorda depois vai dar lugar à nossa coluna vertebral. E a simetria, então, dos cordados, ela é bilateral. São organismos, então, triblásticos, sim, são triblásticos, com um celoma bastante desenvolvido, né? Todos os organismos, então, eles possuem epiderme, sim, são triblásticos, e com um sistema digestivo bastante completo e complexo. Bom, e ainda falta falar dos vírus. Meu Deus, vou ter que dar um pau aqui. Os vírus, então, eles... existe um conflito, assim, a gente não sabe se os vírus eles são considerados seres vivos ou não, sabe? Então, eles não estão dentro de nenhuma dessas classificações. Por quê? Porque a gente não sabe se a gente considera vírus como um ser vivo ou se não considera como um ser vivo, tá? Então, eles têm um grupo à parte. Por quê? Porque eles não possuem uma estrutura celular. Eles só se mantêm vivos quando eles estão dentro de uma célula hospedeira. Eles não conseguem se manter vivos fora de uma célula hospedeira. Eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Então, os vírus precisam estar dentro de uma célula para sobreviver. E para reproduzir e para se multiplicar. Eles são os menores, são muito pequenos, né? Eles são menores do que as menores bactérias que a gente conhece. E são agentes infecciosos que não possuem célula. O genoma dele pode ser tanto de DNA como de RNA, tá? E esse material ácido nucleico, ele está protegido por um envelope proteico, que, além disso, pode ser limitado por uma membrana lipídica. Então, os vírus, eles replicam somente em células vivas e eles se utilizam da maquinária dessa célula para fazer a síntese e a transferência do seu próprio genoma. Então, ele se utiliza da célula hospedeira para ele poder reproduzir. Bom, os vírus... eu esqueci de colocar a imagem aqui, me perdoe. Então, eles são constituídos basicamente por ácido nucleico, que é o DNA ou o RNA, envolto por uma cápsula de proteína. Essa cápsula que envolve, vocês imaginem aqui, um material genético envolvido por uma capa. Essa capa é chamada de capsídeo, tá? E o núcleo capsídeo a gente vai ser quando a gente vai chamar quando tem o ácido nucleico já envolvido pelo capsídeo. Essa estrutura, então, com as duas coisas, a gente vai chamar de núcleo capsídeo. Alguns vírus, eles são formados apenas por essas duas estruturas, mas existem outros que têm ainda um outro envelope na volta, que é um envoltório que a gente chama de envelope. E esse envelope, ele normalmente agora eu vou explicar para vocês no próximo slide. Mas ele é produzido por proteínas que ele pegou da célula que ele está parasitando, tá? Agora a gente vai ver aqui como é que... Bom, então aqui eu já coloquei, já falei para vocês que podem ter vírus com DNA, com RNA, ou ainda foram descobertos agora alguns vírus que têm tanto DNA como o RNA. Depois vocês dão uma olhadinha que não tem nada demais, é só as estruturas dos vírus, tá? Aqui que eu queria mostrar para vocês. Então, o vírus, quando ele chega numa célula, tá lá o vírus com o material genético e o capsídeo, ele reconhece as proteínas da célula, reconhece e aceitam, é como se aceitassem a entrada desse... como se fosse uma chave fechadura. Ok, encaixou, ele vai entrar na célula. Então, vocês podem ver que ele utiliza a própria membrana dessa célula
para fazer o envelope, tá? E penetrar nessa célula, como se ele usasse essa como uma capinha para se proteger. No momento em que ele entra na célula, lá dentro, aí ele vai começar a utilizar a própria maquinária da célula para poder duplicar o seu material genético. Então, ele vai duplicar o seu material genético, replicar, que a gente chama, e aí tem duas formas para ele sair dessa célula, para essas células que ele replicou, essas várias, os filhotinhos, falando assim, ele replicou. Como é que ele vai sair? Ele pode sair da mesma forma que ele entrou, pegando as proteínas da célula e fazendo um envelope, ou ele ainda pode sair por lise, que é simplesmente ele vai sair da mesma forma que ele chegou na célula, sem sem esse envelope. Os vírus, então, tem vírus específicos, né, que vão parasitar apenas animais, apenas plantas, apenas bactérias e apenas fungos. Até onde eu sei, não existe vírus de planta que vá parasitar animais. Só que também não significa que um vírus que é de animal, ele vai parasitar exclusivamente um único animal, ou que um vírus que é de um parasito de algum animal não vai conseguir infectar outro tipo de animal, como é o caso agora do coronavírus, né? O coronavírus se supõe que ele parasitava morcegos, pangolins, e acabou nos infectando, né? Então, mas também não significa que vai infectar o nosso cachorro. Então, podem ser vírus de animais, mas não significa que vá parasitar todos os animais. Aqui estão algumas doenças, então, causadas por vírus. A rubéola, gripe, covid, bom, também é só para vocês lerem aqui depois, e eu não vou conseguir terminar porque já é 19:02, mas eu vou deixar aqui, eu fiz uma tabelinha para vocês, para facilitar a vida de vocês, né, para vocês comparar os tipos de célula de cada um desses reinos, a organização celular, a parede celular, a forma de nutrição, tá, a função ecológica. E aqui eu coloquei, vocês podem dar uma olhada, eu só vou passar os slides para vocês poderem olhar depois lá no YouTube, que diferencia o que é soro, teste sorológico, o que é uma vacina, como é produzido o soro. Então, são só 3 slides aqui que fica faltando, mas eu já deixei assim para vocês poderem agora dar uma olhada, depois vocês olham lá no YouTube, e qualquer coisa, vocês perguntem na próxima aula. A próxima aula vai ser com a professora Tayane, mas qualquer coisa, eu acho que eu vou estar de monitor e vocês podem perguntar, também pode chamar lá no grupo lá, tá bom? Muito obrigada pela aula, desculpa a correria, e espero que tenham gostado, e até a próxima. Boa noite.